Olá, muito boa noite. Boa noite para você que acompanha as lives do Instituto Quanin. Meu nome é Rolando Viviani e hoje estamos aqui para começar mais uma semana com bastante informação, mais uma semana com muito conteúdo para a gente poder passar a semana aí podendo começar a vislumbrar outras possibilidades dentro das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E hoje eu quero trazer um assunto muito legal, um assunto que a gente trabalha muito nos processos de coach, chamado dor e prazer. Como isso funciona, como que a gente conduz isso nos nossos processos para a gente poder entender melhor como isso acontece no nosso dia a dia e como a gente tem isso muito claro dentro das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, dor e prazer, como isso funciona dentro da nossa cabeça, do nosso dia a dia, e como que a gente pode identificar isso, como a gente pode trabalhar melhor essas coisas. E se der tempo, lá no finalzinho eu quero falar um pouquinho, eu assisti um documentário muito legal sobre mídias sociais e eu queria trazer um ponto de vista muito interessante sobre como isso está impactando a nossa vida. Afinal de contas, nós estamos aqui nas mídias sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, transmitindo para vocês as lives e é uma forma interessante de a gente poder passar conteúdo, mas também existe um outro lado aí que a gente precisa começar a entender melhor, precisa começar a ficar muito consciente das coisas que a gente faz dentro das nossas redes sociais. Então, muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando no Instagram e também no Facebook. Deixa eu entrar aqui, deixar o Facebook à mostra aqui para eu poder ver as pessoas que vão entrando e vão comentando. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com o nosso assunto de hoje, sobre dor e prazer. Quando a gente vai trabalhar qualquer processo de coaching, é importante a gente identificar algumas coisas. Então, a gente identifica muito através das perguntas que nós vamos fazendo com as pessoas. Todo o processo de coaching funciona dessa forma, através de muitas perguntas. O coach ele costuma fazer muitas perguntas. E por que ele costuma fazer muitas perguntas? Primeiro, para poder engajar a pessoa nos assuntos, trazer ali, poder sentir, poder identificar e criar uma empatia com as pessoas que nós estamos trabalhando, seja numa sessão individual, seja numa sessão em grupo, um treinamento de uma equipe, seja no que for. Então, o coach ele trabalha com muitas perguntas. E uma das linhas que o coach segue é a da dor e do prazer. Então, a gente costuma perguntar muito sobre essas coisas. Então, quais são as coisas que nos dão prazer? O que, que a gente gosta de fazer? Quais são as coisas que a gente gosta de fazer? Por exemplo, dentro do trabalho, o que eu realmente gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer no trabalho. Ou mesmo na minha casa, você tem um hobby ou você não tem um hobby? Como que você identifica isso? Como que é trabalhar? Como que é esse hobby para você? Então, através disso a gente vai identificando quais são as dores e quais são os prazeres que a pessoa tem. E com isso a gente vai colocando e trazendo para elas uma consciência maior sobre esses pontos. E aí eu começo a ter consciência e identificar melhor quais são os prazeres que eu tenho realmente na minha vida e se isso realmente está me levando ou não para o meu objetivo. Ou se aquelas dores que eu sinto, aquelas coisas que eu não gosto de fazer, ou aquelas coisas que eu realmente fico ali parado, se aquilo realmente atrapalha ou não o andamento das minhas coisas e está ou não me levando para o meu objetivo. E eu vou contar aqui um caso prático para vocês. Então, por exemplo, a gente pergunta para a pessoa o que é o dinheiro para ela, o que representa o dinheiro para ela, ou como ela lida com isso. Tem pessoas que falam, eu me dou muito bem com o dinheiro, eu lido bem, eu costumo acompanhar, eu costumo fazer um controle financeiro. Então, a gente percebe pela resposta da pessoa em que aquilo não é uma dor para ela.
e pode realmente, às vezes, ser um prazer. De repente, ela gosta ali de brincar com diversos investimentos, ela investe em imóveis, ou investe em aplicações, ou gira o dinheiro de outra forma, ou investe numa determinada, num determinado projeto, numa empresa, enfim. A gente identifica que, com relação ao dinheiro, a pessoa não tem uma dor, não tem ali nenhuma trava, ou se existe uma trava, é uma coisa muito pequena que não impede que ela vá prosperando financeiramente. Ao passo que, se a gente pergunta para ela, olha, como que é o dinheiro para você? E a pessoa, deixa eu colocar o microfone aqui para cima, senão fica ruim. Como que é o dinheiro? O que que é o dinheiro para você? A pessoa, eu nem gosto de falar nisso, eu não gosto de cobrar as pessoas, eu acho isso muito chato. Eu tenho dificuldade para poder colocar preço nas coisas que eu faço, eu tenho dificuldade de cobrar as pessoas. Então aí a gente percebe que a pessoa já entra numa dor, ela tem ali algumas dificuldades ou alguma crença que segura ela com relação ao dinheiro. Então, para vocês entenderem exatamente como funciona no processo de coaching quando a gente está falando sobre dor e sobre prazer. Então, dependendo da resposta da pessoa, a gente identifica ali se a pessoa tem ou não uma crença limitante a respeito de determinadas coisas. Então, eu quero perguntar para vocês agora, vamos trabalhar nessa linha. O que é o dinheiro para você? Como você trabalha com isso? O que você entende pelo dinheiro? Como você trata ele? Né? Se você. Dinheiro é um meio, né? Dinheiro. O que que isso identifica para você? Traz felicidade? Não traz felicidade? Ou eu nem quero, nem olho a minha conta ah, regularmente, porque eu sei que está sempre no vermelho, eu estou aí com um monte de dívida, tenho um monte de carnê. Então, a gente precisa começar a olhar com mais carinho para isso, porque com certeza tem algum detalhe aí, algum problema, alguma crença que pode estar se segurando. E através disso a gente vai trabalhando esses processos, mas é preciso trazer para a consciência, é preciso fazer com que a pessoa olhe para aquele determinado assunto. Outra coisa muito comum é em relação ao próprio trabalho. O que você sente a respeito do seu trabalho? Como você lida com o seu trabalho? Você gosta realmente do que você faz? Ou você faz ali porque precisa, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas? Olha, é um saco, eu acordo todo dia, ai que pô, mais uma segunda-feira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer determinada coisa, né? Ou não, eu acordo, pô, todo dia é dia e eu me sinto super motivado para ir trabalhar porque eu faço aquilo que eu gosto, porque percebe como a dor e o prazer ela é uma ferramenta fundamental para a gente poder identificar quais são os gaps que podem nos atrapalhar no nosso dia a dia ou podem nos impulsionar com as coisas que a gente vem fazendo. Existem muitos livros que falam sobre isso, sobre dor e sobre prazer, mas eu gostaria de trazer isso para o nosso aspecto do dia a dia, para o nosso aspecto que a gente trabalha principalmente dentro dos processos de coach, para poder identificar ali, né, segundo as respostas das pessoas, o que elas têm. Ou elas sentem mais prazer, ou elas sentem mais dor sobre determinados assuntos. De repente, quando a gente vai falar sobre família, a pessoa dá uma enroscada. Então a gente vê que ali tem muita mágoa interna, tem muita coisa a ser resolvida. Então existe uma relação de um pouco mais de dor do que de prazer. Então a gente aplica isso em diversas áreas. Então, se é um coach financeiro, ele vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre investimento e vai identificar onde estão as dores, onde estão os prazeres. Se é um life coaching ou um coach de vida, ele vai identificar dentro do seu próprio desenvolvimento pessoal o que pode ou não, o que te causa prazer ou dor quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente sente mais dor ou mais prazer relacionado ao desenvolvimento pessoal. Se é um coach de emagrecimento, ele vai tratar sobre os aspectos do emagrecimento. A pessoa consegue ou não emagrecer, quais são as dificuldades
atividades, ela tem prazer em fazer uma dieta ou ela tem uma dor incrível para poder fazer uma dieta ou para fazer uma reeducação alimentar. Então, tudo isso está muito interligado e todo o processo de coaching trabalha muito bem isso. Tem que trabalhar muito bem isso, essa parte de dor e prazer, para poder trazer à tona esses assuntos, para a gente poder identificar isso, trazer para a consciência, começar a trabalhar aquilo. E a gente só faz aquilo que faz sentido para a gente. E se a gente não traz para a consciência as coisas do nosso dia a dia, a gente começa e faz tudo automático, então a gente tende só a reagir às coisas que o mundo nos apresenta. Então, por isso a importância de sempre trazer todos os aspectos para a consciência e trabalhando tudo isso sempre. Isso faz parte do desenvolvimento pessoal, isso faz parte do desenvolvimento profissional, isso faz parte do desenvolvimento como um todo. Qualquer área que eu tenho que trabalhar, seja uma transição de carreira, seja abrir um novo negócio, eu preciso entender quais são as minhas dores e quais são os meus prazeres em relação àquilo. Existem muitas pessoas que transformam o próprio hobby, né, numa profissão, né, e acabam se dando muito bem porque usam o prazer que é o hobby, né, para uma profissão e começam a trabalhar e começam a fazer dinheiro. E tem pessoas que pegam o próprio hobby, abrem um negócio e acabam se dando muito mal porque é uma coisa completamente diferente. Então, a relação de dor e prazer ali, ele tinha um prazer em fazer determinada coisa, mas aí quando aquilo virou um negócio, quando é um negócio, aquilo causa uma dor. E aí existe um belo problema para ser resolvido, existe um grande conflito que a gente vai trabalhando dentro dessas coisas. Então, é importante a gente começar a identificar. Então, quais são os prazeres que você tem com relação à sua profissão? Então, começa a dar uma analisada nisso, começa a entender melhor isso, começa a trazer para a consciência, para um pouquinho para pensar, né? Eu vou falando aqui, começa a pensar mentalmente aí, se você quiser escrever alguma coisa, escreve aí para a gente poder ah, ah, conversar a respeito disso, como a gente gosta de fazer. A gente gosta de trazer um tema, né? E a gente gosta de interagir com as pessoas, e a mídia social tem que ser isso, é uma troca, a gente precisa trocar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é importante a gente poder trocar para construir uma terceira via, construir um raciocínio novo, né? Construir uma forma nova, uma consciência nova a respeito dos assuntos. Então, para pensar um pouquinho, quais são os prazeres que você tem em relação ao seu trabalho, sua profissão, seu desenvolvimento no trabalho, ou quais são as dores que você tem em relação ao seu trabalho, né? Alguma coisa que você está fazendo ali, mas pô, tem isso que eu quero, eu estou fazendo isso só para pagar conta mesmo. Então, é importante identificar: você tem mais dor ou mais prazer em relação ao seu trabalho? E aí, emendando isso, dentro da sua família, como é a sua relação com a sua família? Ou com a sua família que eu digo, a família ali no micro. Se você tem mulher, tem marido, ou tem filhos, ou se você não é solteiro, mas tem os seus pais, né? Mesmo às vezes morando sozinho, mas tem pais, tem tios, tem primos, tem amigos, né? Como é essa relação? É uma relação de mais prazer ou é uma relação que tem mais dor? É importante a gente começar a identificar essas coisas. Você tem um negócio, você está tocando um negócio, você está tendo mais dor ou mais prazer com o seu negócio? Né? E isso é muito importante, começar a identificar essas coisas. O Eliel escreveu aqui. Vamos lá, Eliel, muito boa noite. Eu trouxe um hobby para trabalhar, mas deixou de ser um hobby e virou trabalho. Parece que o prazer desapareceu quando vira obrigação. É isso aí, acabei de falar disso, Eliel. Você vê como é interessante essa coisa, né? Às vezes eu tenho um hobby e eu trabalho muito bem aquilo, por quê? Porque ele não tem obrigação, ele é leve, e eu vou fazendo as coisas ali, né, tranquilamente e tal, e não tem aquela pressão, não tem aquela coisa. Agora, quando esse hobby
vira um negócio ou vira uma profissão em que você está tendo um retorno, precisa ter uma entrega, então aí começam a surgir as pressões. Então, é a pressão de prazo para entregar determinada coisa, é a pressão não só do tempo, mas puxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e aí o hobby também entra a parte, pô, tem a parte de contabilidade, tem uma série de outras coisas que vão sendo incorporadas naquele hobby que agora é uma profissão. Então, o problema não está no hobby. O problema ele está nos outros aspectos que envolvem o hobby se transformando no negócio. Então, o hobby ainda pode ser um prazer, só que tudo que vem acompanhado para virar um negócio, isso pode ser uma dor. E aí a gente deixa de focar no prazer de fazer aquilo como hobby e passa a colocar o foco na dor de ter que fazer um monte de outras coisas que acabam tirando o prazer de fazer aquilo que a gente sempre gostava. Então, trazer para a consciência isso, Eliel, é muito importante para entender onde está o gap aí, onde está o problema, e onde que está a dor, onde que está o foco. Eu estou colocando mais foco, então, na dor, porque eu estou vendo que agora virou obrigação. Mas eu continuo tendo prazer no meu hobby. Se você tirar toda a obrigação, volta a ter prazer, volta a ser uma coisa prazerosa. Agora, colocando consciência sobre isso, eu começo a identificar quais são os pontos de dor que eu preciso trabalhar para poder fazer com que o meu foco volte a ser o prazer de fazer aquilo que era meu hobby, que se transformou num negócio. Então, o problema não está no hobby, o problema está no pacote que vem daquilo que virou um negócio. Então, talvez o seu ponto seja no negócio em si. Então, as coisas que envolvem o negócio, as responsabilidades que envolvem o negócio, as obrigações, né, que envolvem o negócio e isso causa mais dor e aí a gente tende a colocar o foco nisso. Tudo bem, Eliel? Então, é muito importante. Procura identificar melhor essa parte da dor para que você possa olhar isso de forma melhor e, de repente, né, fazer com que aquilo ou procurar uma ajuda seja super importante para poder identificar melhor essas dores e poder seguir na direção aí para colocar mais foco no prazer, né, de fazer a coisa do que na dor de ter que cuidar de um monte de outras coisas para poder transformar o hobby numa profissão. Pode ler. Já várias situações, já fui Uhum. músico amador, trabalhar profissionalista, obrigação, ciclo se repete. Estou cansado desse ciclo. É exatamente, você vê que interessante, Eliel, quando a gente fala que quando começou a trabalhar, ah, ocorreu isso também, né? Por quê? Porque a gente tem uma expectativa, a gente cria uma expectativa a respeito das coisas, né? Geralmente as expectativas elas geram uma frustração em um determinado momento. Então, esse ciclo ele vai se repetir por quê? Porque a crença tem em determinados pontos que criam a dor, elas tendem a se repetir. Até quando? Até quando eu identifico aquilo, trabalho aquilo para poder me livrar daquilo, para eu poder entender aquilo de forma diferente e fazer com que esse ciclo que vive se repetindo passe a não se repetir mais. E a gente só consegue isso quando a gente aprende a lição que a gente tem que aprender relacionado à dor, aquela crença que a gente precisa trabalhar melhor para poder superar aquilo, para poder transformar aquilo ou ressignificar aquilo e seguir para a próxima lição. Porque a vida é isso, a vida é é uma sucessão de aprendizados, e quanto mais a gente resiste a esses aprendizados, mais dor isso cria. Então, é importante começar a olhar isso com mais carinho, viu, Eliel? O Roberto escreveu aqui no Acho que você estava Facebook. falando
coisas boas. Essa diferença Exato, entre a motivação e o propósito, que o exatamente, Felipe fala bastante, entendeu? exatamente. Porque o hobby só tem coisa boa, só tem motivação. Exatamente. O hobby ele tende a ser essa motivação constante, né? Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa leve, uma coisa que eu gosto e tal. Mas quando eu coloco outros elementos, eu preciso entender e preciso trabalhar também essa parte que a Mi falou da resiliência, né? Então, nem tudo é flores, né? Por quê? Porque existem os aprendizados, a gente precisa parar e entender que todo processo vai ter aprendizado. E se eu resisto a esses aprendizados, eu vou sim ter o elemento de sofrimento aí muito grande. A gente precisa começar a olhar com isso com mais carinho. Então, estou cansado desse ciclo repetitivo, acho que vou ter que te contratar. Boa, Eliel. Fala sobre isso que ele falou, explora mais. Que eu falei. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu só responder aqui o Roberto. O Roberto falou aqui: eu preciso aprender a gostar da segunda-feira. E aí ele coloca a risadinha aqui, ó. Na segunda, o meu dia não funciona. Trabalho arrastado e termino o meu dia muito cansado. Somente na terça consigo ser mais produtivo. Preciso aprender a gostar mais das segundas-feiras. Ver que no momento é uma das minhas dores. Exatamente. O simples fato de você repetir, Roberto, para você mesmo que toda segunda-feira é ruim, você está certo. Ela sempre vai ser ruim. Por quê? Porque você está repetindo isso. Você está colocando isso como uma crença. Ou seja, o que é uma crença? Algo que você acredita. Então, se você ficar repetindo para você que toda segunda-feira é ruim e aí eu só começo a funcionar na terça, você está certo. Isso vai se repetir sempre. Então, procura trabalhar quando você ah, for falar isso ou for pensar isso, principalmente no domingo, né? Tem aquela síndrome do domingo que amanhã é segunda-feira, oh meu Deus e tal. Então, sempre que você for repetir isso, você fala assim: não, segunda-feira é um dia bacana, segunda-feira é um dia que começa a semana, eu tenho que me motivar. Então, é uma constante. Você precisa só trocar a frase. Lembra que a gente sempre fala? Tudo que eu falo e tudo que eu penso, o meu cérebro põe atenção e amplifica. Então, se você ficar repetindo que a sua segunda-feira é ruim, você está certo. E ela realmente vai ser ruim. Agora, se você começar a trocar isso, né? Não, realmente, minha segunda-feira vai ser boa e eu vou começar a semana bem e você vai ver que isso gradualmente vai ser uma mudança. Mas, ó, lembra que a gente falou da constância? Isso precisa ser trabalhado até quando? Até quando a sua segunda-feira for maravilhosa, porque as nossas segunda-feiras aqui são sempre muito boas, tanto é que a gente deixou para colocar uma das lives na própria segunda-feira, porque a gente começa a segunda-feira sempre muito bem motivado. Tudo bem, Roberto? Segue nessa linha aí, ó, trabalhando com isso, tá? Então vamos voltar para o Paranauê do Eliel aqui. Vamos lá. Exatamente, porque ela vai falar do campo acástico, que é super importante, né? Eu tinha dor de barriga domingo à noite quando ouvi a música do Fantástico. Olha, Eliel, tem muita gente com a síndrome do Fantástico aí, viu? Muitas pessoas. Exatamente, viu? Porque as pessoas chegavam a ficar numa depressão profunda. Eu conheci uma pessoa que era assim, ela ficava prostrada de uma tal maneira que não podia nem conversar com ela. Começava o Fantástico, acabou, né? Acabou o dia para ela e acabou o começo da semana para ela, porque era uma coisa impressionante. E isso tudo criação da nossa própria mentalidade, do nosso próprio mindset, da nossa programação. Então, a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala, precisa prestar atenção no que a gente pensa, porque isso faz com que a gente vá realmente ah, colocar o nosso cérebro no foco. Então, o que eu falo e o que eu penso, o meu cérebro vai amplificar com toda certeza. Começa a parar para prestar atenção. Os seus resultados, a gente já falou bastante de resultado aqui, eles estão intimamente ligados ao que eu penso e ao que eu falo. Né? O meu cérebro ele vai pôr atenção exatamente nisso. Então, se eu quero fazer uma mudança em algo,
o primeiro passo é eu colocar conscientemente aquelas coisas que eu ando falando e pensando a respeito daquilo. Por isso que eu trouxe esse tema de dor e prazer, é porque eu preciso começar a olhar isso com mais carinho. As coisas que estão me causando dor, por exemplo, que nem o Roberto falou, pô, é a minha segunda-feira e tal. Isso é uma dor criada por pensamento e por repetição que faz com que aquilo seja uma verdade, aquilo seja uma crença limitante. Por quê? Segunda-feira é só mais um dia. Ele é igual a terça, quarta, quinta, é só colocado que foi ditado pelo homem que chamou segunda-feira. Mas é um dia qualquer. E é aquela quantidade. Lembra quando a gente falou de gestão de tempo e tudo mais? Eu vou ter os mesmos lá 1440 minutos para poder viver a minha vida. Assim como eu recebo isso na minha poupança exatamente todo dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. É porque a gente costuma associar isso muito ao trabalho. E aí, talvez, Roberto, você perceba que as atividades que você vem fazendo na segunda-feira sejam aquelas atividades mais maçantes ou que, putz, realmente causam uma dor interessante ali e tal. Então, é preciso começar a olhar isso com mais carinho, trazer para a consciência para que a gente possa ter uma visão melhor dessas coisas, né, e poder fazer as mudanças que a gente precisa. Vamos lá, Eliel, vamos esquentar o tema com nossas sombras, nossos medos e problemas. Fala aí. Muito bem. Ué, as nossas dores, elas realmente colocam mais foco sobre isso, sobre nossas sombras. Né? Agora, a gente tem duas alternativas. Ou eu posso ficar inconsciente nisso e viver dias de marmotas ruins, ou seja, o que são dias de marmotas? Quem assistiu aquele filme O Feitiço do Tempo com Bill Murray? É um filmão antigo aí, mas é aquilo, acorda no mesmo dia, todo dia estão fazendo as mesmas coisas e tudo mais. Então, se você tem uma rotina inconsciente, você muito provavelmente vai ter dias de marmotas muito ruins. Por quê? Porque você só vai reagir às coisas que o mundo está te apresentando. Então, se você começa a criar uma rotina consciente, rotina é super importante, muito importante, a gente precisa estar atento a isso, porque rotina não é coisa ruim. Tira essa crença. Rotina inconsciente, ela não é boa. Por quê? Porque eu só reajo às coisas que acontecem no mundo. Agora, quando eu crio uma rotina consciente das coisas que eu tenho que fazer e vou fazendo, eu trago a rotina como um elemento super importante para manter a constância das coisas, principalmente quando eu quero fazer um processo de mudança. Trago isso para a consciência, começo a trabalhar isso na constância e eu vou ver que os meus resultados vão sendo alterados, porque senão eu vou dar muita margem para as minhas crenças limitantes, para minhas sombras, para as coisas ruins. Por quê? Porque eu só vou fazer com que o meu cérebro coloque foco nisso. Tudo que eu penso e tudo que eu falo, o meu cérebro amplifica. Tudo bem, Eliel? Ó, rotina mata qualquer tesão do trabalho. Por isso que eu tô falando, porque para você, rotina é uma dor. Rotina é uma coisa ruim. Você acredita nisso. E tudo bem. E se você acredita nisso, isso realmente vai acontecer. Agora, começa a usar a rotina de forma positiva. Começa a ter consciência, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trazer isso para minha rotina, eu vou começar a praticar isso, eu vou começar a praticar aquilo. Você vai ver que a rotina vai ganhar uma nova dimensão para você. E aí você passa a não ter mais a rotina como uma coisa ruim, como uma crença limitante, e sim como uma ferramenta extremamente poderosa para eu chegar no meu objetivo o mais rápido possível. Então, é importante. Vamos lá, a Viviane colocou aqui. Eu já gosto das segundas porque é mais uma semana que eu espero coisas boas e novas. É isso aí, Viviane. Bacanas, tá vendo? O Roberto, como tem gente que olha a segunda-feira com um outro parâmetro, é uma questão realmente de a gente colocar um pensamento
ou no positivo ou no negativo, ou na dor ou no prazer. Então, olha só, a Viviane falou, eu gosto da segunda-feira porque é uma semana nova que começa e vão vir coisas boas. E isso vai acontecer para ela com certeza, porque ela está falando e pensando esse tipo de coisa. Então, olha como é muito importante isso. Vamos lá. Vocês, por exemplo, não cansam de entrar na rotina de de fazer entrar na. lives todas as partes. Então, Roberto, porque é o Sim, Roberto. seguinte, ó, Eliel, desculpa. Eliel, vamos lá. Olha, vamos abrir a mente um pouquinho para as coisas, né? Isso faz parte do nosso propósito. E aí eu quero separar aqui propósito e motivação. Muitas vezes a gente não está motivado para fazer as coisas. Mas o que acontece? Propósito para a gente é muito mais importante do que motivação. Então, mesmo não estando motivado, eu tenho um propósito e eu vou fazer. Então, às vezes a gente fala, putz, segunda-feira. Hoje mesmo foi um dia assim, putz, o que eu vou falar hoje? Pô, tem um monte de tema para falar e tal. E aí eu passou o dia, fui fazendo, eu fui decidir aqui o que eu ia falar, sei lá, 15 minutos antes. Mas por quê? Porque a gente tem um propósito. É importante ter um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Para que você vive? Né? Por que você acorda todos os dias? Isso é muito importante. Se a gente não tem isso muito claro para a gente cai onde está aí, sei lá, 90% das pessoas, né? Vivendo dias de marmota, vivendo, trabalhando para pagar conta, né? Não tendo nenhum prazer nas coisas que está fazendo. Por quê? Porque está ali, a vida está acontecendo. Vamos aí, mais um ano. Olha aí, o ano já acabou praticamente. Nós já estamos aí no, né, em outubro. Daqui 2 meses acaba o ano. E olha, esse ano aconteceu muitas coisas. Eu vou falar para a gente aqui, foi um ano super positivo. A gente acelerou muitas coisas que a gente precisava. A gente está realizando coisas e aqui até o final do ano tem muita coisa que vai acontecer ainda com a gente aqui. Então, propósito. Por quê? Porque a gente tem um propósito. A gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem o propósito de ajudar pessoas. A gente tem o propósito dentro da profissão que a gente escolheu, dentro das coisas que a gente faz. Então, a gente trabalha dentro de um propósito. Então, mesmo que a motivação não esteja boa, a gente trabalha em cima do propósito, porque ele é muito mais importante que a motivação. A motivação ela é cíclica. Às vezes você está motivado, às vezes não. Né? Mas muitas vezes a gente fica com foco só no propósito. E aí a gente faz o que tem que fazer. Tudo bem? Beleza? Não. Propósito de vida, vamos lá, Ideal. É, propósito de vida, por exemplo, nós temos como propósito de vida ajudar pessoas, criar novas oportunidades para as pessoas. Então, esse é o nosso propósito. A minha psicóloga, eu sou coach, a gente tem um instituto, a gente ministra curso, dá treinamento, então a gente trabalha dentro do nosso propósito. Né? Além do de vocês. Bom, tem muitos outros. De repente o cara é um padeiro. Fazer uma E, comida cara, maravilhosa igual da o Priscila cara Scarpe. o cara é um padeiro. E ele tem. Qual é o propósito dele? Cara, deixar as pessoas alegres, porque todo dia de manhã vai ter um pãozinho quente. As pessoas vão lá na padaria comprar, ou ele vai entregar aquele pão, ou sei lá. Como até me deu o exemplo da Priscila que cozinha, aquilo é o propósito dela, ela transformou aquilo na vida dela, ela faz aquilo e sobrevive. Então, o propósito, ele sempre está ligado a algo que a gente vai oferecer para as pessoas. Muitas vezes esse propósito, ele pode ou não ser remunerado. Ele pode ou não ser remunerado. De repente, tem pessoas que trabalham em diversas profissões, mas faz um trabalho maravilhoso de caridade em diversos lugares. Então, o meu propósito também é ajudar pessoas e tal, mas eu não sou remunerado por isso. No nosso caso, nós somos remunerados por isso. E nós também não somos remunerados por isso. Quando a gente faz uma live, a gente está entregando um conteúdo gratuito. E ok, faz parte do nosso propósito. Assim como também cobrar pelo trabalho que a gente faz.
Então, a gente pode ou não ser remunerado. Então, o propósito ele pode ser absolutamente qualquer coisa que cause algo no outro. Então, por exemplo, um marceneiro. Qual é o propósito dele? O propósito dele pode ser fazer os melhores móveis para que as pessoas possam se sentir confortáveis sentados no sofá ou admirando uma obra que ele fez, um armário que é útil para guardar determinadas coisas. Então, o propósito está ligado muito mais ao que nós podemos oferecer para as pessoas que pode ser remunerado ou não. Tudo bem, Eliel? Não sei se eu tenho essa coisa altruísta de ajudar o mundo, a humanidade. Não importa, a gente sempre está envolvido com muitas pessoas, né? Se você está fazendo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa para alguém. Ou para, por exemplo, mesmo que se eu for um veterinário e eu estou fazendo algo pelos bichinhos, pelos pets, eu estou também fazendo pelas pessoas, porque as pessoas têm pets. E a maioria encaram isso como até como um filho, um pet. Então, olha só, né? Por exemplo, um agricultor, qual que é o propósito do agricultor? O agricultor está ali plantando, está estudando, tendo novas tecnologias e tudo mais para quê? Para fazer mais produção, mais comida, e aí ele possa levar essa comida para as pessoas ou usar isso como insumo para a indústria, para poder levar isso. No fim, tudo leva à troca com pessoas, seja lá qual for o propósito que você tem. O propósito de um professor, por exemplo, é poder ensinar as pessoas, Inclusive, a né? Miris falou É, isso, ó. é isso Tem o aí, ó. propósito de ensinar com a pandemia a rotina de aula. É isso aí. Alunas, senhoras, entretidas e fazendo melhor. Porque Percebe? Olha só. A Miris tem um propósito. Ela ensina, ela dá aula de dança, né, de tudo mais. Então, pô, mas como é que a gente faz isso sem ser presencial? Com a pandemia, ela se reinventou. Ela já criou aí uma série de outras coisas que continua trabalhando no próprio propósito. Então, é importante olhar para tudo isso. Aí eu pergunto para você, Eliel, qual é o seu propósito? Né? Qual é o seu propósito de vida? Para que você levanta todo dia da cama? Né? Precisa ter algo que te impulsione para algo. Isso é super, super importante. Então, para refletir, que nem você fala assim, gosto muito de refletir e trazer reflexão. Amo filosofia. Para me compreender melhor e compreender esse todo que é muito difícil. Não é que ele é difícil, ele é trabalhoso, né? Existem muitas nuances aí, existem muitas coisas acontecendo, existem muitas coisas por trás, né, nas entrelinhas das coisas. Então, a filosofia, ela nos ajuda a poder pensar melhor, poder refletir melhor, aí sim tirar conclusões dentro do nosso próprio conteúdo interno. Porque eu tenho certeza, né? Eu estou falando com o meu conteúdo interno. E eu sei que a comunicação está chegando para vocês de forma completamente diferente para cada uma das pessoas que estão acompanhando aqui. Por quê? Cada uma tem um conteúdo interno completamente diferente. São 7 bilhões de seres humaninhos andando na Terra que têm o seu próprio conteúdo interno. Então a gente precisa realmente usar da filosofia. A filosofia nada mais é do que parar para refletir a respeito das coisas, parar para colocar o nosso conteúdo interno para entender aquilo, ou aquela comunicação, ou aquele ensinamento, ou aquele aprendizado, de forma que aquilo comece a fazer sentido dentro do nosso próprio conteúdo interno. Por isso que a gente gosta de interagir com as pessoas, para a gente poder construir uma terceira via. Porque não é o que eu estou falando, não é o que você está falando, mas sim uma junção de tudo isso. Porque os nossos conteúdos muitas vezes eles não vão bater. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Eu acho que uma das primeiras, um dos primeiros ensinamentos que toda criança deveria aprender é que nós somos todos diferentes. Cada um tem na sua diferença as suas potencialidades e as suas dificuldades, as suas dores e os seus prazeres. E aí cada um tem que trabalhar isso de forma que faça sentido no seu próprio conteúdo interno.
propósito tem sido para depender, uma nova visão. Olha, o Eliel, vamos lá. Vou pegar o caso, vou pegar o exemplo da Amires que falou aí. O propósito independe de elementos externos. Ele realmente independe de. Se eu tenho um propósito, eu sempre vou poder adaptar o meu propósito às situações que se apresentam na vida. Porque senão, o meu propósito ele vai depender de algo. Se o meu propósito depende de algo, eu estou sujeito ao que o mundo vai me apresentar. E aí sim eu começo a entrar em dificuldade. Agora, por exemplo, a Amires, né? Vou dar o exemplo dela. Ela é professora de dança, dava aula presencial, de repente veio a pandemia, fechou Para tudo. idosos. E para idosos ainda, olha que loucura isso. Ela teve que se reinventar. O propósito dela continua a ser esse. O que ela fez, usou da tecnologia, usou dos elementos que ela tinha, ou seja, o que eu tenho na mão para poder resolver agora, e se reinventou. Começou a dar aulas online, começou a entreter ali as senhoras que ela dá aula e continua no propósito dela. É isso. Independe se tem pandemia, se não tem pandemia, se o mundo está caindo, se a bolsa subiu, se a bolsa desceu, porque senão, se eu fico preso a essas coisas, eu realmente vou ficar preso a tudo isso. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou terceirizando o meu propósito, né? Quando eu dependo de algo para. Ah, então o meu negócio depende disso, depende daquilo. Não, o meu negócio depende do meu propósito. E o meu propósito é fazer, seja presencial, seja online, seja espiritual, não importa. Propósito ele independe de elementos externos. Por quê? Porque ele não é uma coisa que a gente terceiriza, é uma coisa que está aqui dentro. E ele vai, né, o propósito se reinventa conforme as coisas que a gente tem. E que são as coisas que a gente tem? São os elementos que eu tenho para trabalhar com aquilo naquele determinado momento. Certo? Ah, a Miris escreveu aqui: não acho saídas, ficar preso. O que ela falou aqui? Não entendi. Amiris, dá uma. É só se ficou para trás aí, Flor. Não. Então vamos lá. Amires, dá uma explicada melhor nisso que você falou. A Viviane escreveu aqui: motivação é uma das minhas dores, mas ultimamente não olho muito para elas. Senão as coisas não saem. Exatamente, porque a motivação oscila demais. A gente pode estar motivado ou não. Motivação Agora, não tem a ver com energia. exato, e tem um monte de outras coisas, um monte de outros elementos aí, hormonais, cara, um monte de coisa química dentro do corpo, que faz a gente estar motivado, não estar motivado, é dopamina que sobe, é dopamina que desce, é cortisol, é infinitas coisas que agem ali e faz o nosso dia a dia ser essa montanha russa. Agora, eu tenho duas opções. Ou eu fico à mercê da motivação só, ou eu fico à mercê, ou se eu foco 100% no meu propósito, e aí a minha motivação independe. Posso não estar afim de fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho um propósito. E eu vou fazer aquilo de qualquer jeito, seja qual for. Você pega, por exemplo, o caso do padeiro. Você acha que o padeiro tá ali, pô, todo dia na maior motivação para fazer pão? Não, né, gente? Mas ele precisa fazer. Por quê? Porque ele sabe que tem muita gente que vai ali comprar o pão todos os dias, né? Gosta de comer ali, tomar o seu café da manhã, ou em casa, ou na padaria, não importa. Então, Isso vai. ele só vai lá e faz. Por quê? Porque é o propósito dele, ele precisa fazer. Né? Se ele faz isso com motivação ou não, não importa, mas ele faz, ele tem que fazer. Ficar preso. É isso aí. E sai do propósito. Exatamente. Quando você sai do propósito, geralmente você fica à mercê, talvez, da sua motivação que não esteja tão boa, e aí você fica travado mesmo. É comum. O Eliel, Vamos lá, Léo. quando vocês acharam o propósito da vida, novos ou na maturidade? É possível achar o propósito na. Eu achei com.
sei lá, 5 anos. Eliel, é possível em qualquer época, basta você decidir. Basta você decidir encontrar um propósito para poder trabalhar. Né? E quanto mais longo for esse propósito, mais você vai ter qualidade na sua própria, no seu próprio interior, para você poder adquirir cada vez mais conteúdo, cada vez mais conhecimento, para colocar esse propósito mais para frente. Então, quando você decidir criar um propósito, crie isso de longo prazo, porque aí você vai ter muito tempo para poder fazer o que você precisa, vai poder estudar novas coisas, vai poder adquirir novos conhecimentos, vai poder trabalhar, né? Então é muito legal isso, né? Então, olha, segue no propósito de longo prazo aí. Fora da curva, né? A Michelle fora da curva. Não, não é questão de fora da curva. Ela decidiu fazer isso, né? Ela decidiu seguir no propósito e continuou fazendo isso até Ah, hoje. eles têm um propósito desde os 12 anos. Ela tá com Exato. Olha 65. lá, viu, Eliel? Então, ó, vamos começar a prestar atenção, porque de repente você tem um propósito e nem sabe e nem tá olhando para ele aí. Vamos lá, Roberto, aqui costumamos arrumar desculpas para deixar de fazer as coisas. Eliel, tem uma coisa muito legal que eu costumo falar, que é assim, a gente pode inventar desculpas ou fazer as coisas. A gente tem essas duas opções. Então, a gente pode simplesmente fazer ou inventar uma desculpa. Né? Então, se a gente está inventando desculpas, é porque realmente a gente não está ali trabalhando dentro de um propósito. A gente está simplesmente fazendo qualquer outra coisa. Porque quando eu trabalho realmente dentro do propósito, eu não vou inventar desculpa. Eu vou lá e vou fazer. Estando motivado ou não. Sabe isso aí? Vamos lá, que mais aí? Não, Eliel, nós não somos fora da curva. A gente só olha para o nosso Ai, que propósito e a vergonha gente de ter pinto. Ninguém levou segue. pinto, nada. Fala pra ele que não levou pinto, nada. Tem essa de levar pito, não. A gente está construindo um pensamento e que legal. E muito obrigado por você estar compartilhando isso, porque é material super rico e tenho certeza que tem muita gente assistindo aí que está com vergonha de escrever e tudo mais, né? Não está expondo as coisas, mas tá com os seus exemplos, com o que a gente vem conversando e trocando aqui, elas estão tendo muito insights legais, tenho certeza, Belial. Então, é muito bacana isso aí, essa troca, viu? Então, como a Viviane, o Roberto, né, a própria Mires, é importante compartilhar para a gente poder trazer aí as dificuldades do nosso próprio dia a dia, porque quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, e eu vou falar até com propriedade, eu passei muitos anos da minha vida estudando muito sobre desenvolvimento pessoal, mas eu não aplicava isso no meu dia a dia. Simplesmente andava paralelo isso. Eu tinha a minha rotina, o meu dia a dia, as coisas que eu tinha que fazer e tudo mais, trabalho, lá, e o desenvolvimento pessoal aqui do lado. Quando eu realmente passei por um momento muito complicado, qualquer dia eu falo sobre isso com vocês aqui sem problema nenhum, né? Eu pude entender como interligar isso, trazer o conhecimento do desenvolvimento pessoal para o dia a dia. E aí uma das coisas super importantes que eu aprendi foi trazer para a consciência, né, as dores para eu poder entender melhor por que aquela dor está acontecendo e aí transformá-la ou ressignificá-la para poder me dar uma outra visão sobre o dia a dia, tá? Então, Eliel, vamos seguir em frente, cara. É isso aí, propósito. Encontrar algo para fazer e sair fazendo e levar isso para o resto da vida. Muito bom, minha gente. O que mais aí? Ó, já temos 50 minutos já. Eu ia falar sobre um outro tema aqui, mas eu vou deixar isso para a próxima segunda-feira. Ai, para de me chamar de senhor. Já estou me sentindo ancião. Ai, mais que virei tio avô. Mas quem tá chamando ele de senhor? Você que tá chamando ele de senhor? Eu chamei. Fui eu. Foi a Michelle. Eu não tô chamando ninguém de senhor. O senhor tá no céu, pô. Não é? Então, a gente tem que Não, se mas foi tratar meio que assim. uma de tipo, ironia. Ah,
Tipo uma ironia, viu, Tipo Eliel? 4, tipo 4, ironia É, tipo 4. ironia de tipo 4, sabe como é que é? É muito, muito legal. E aí, minha gente, mais alguma dúvida, mais alguma colocação, né, nesse tema super importante para a gente poder identificar aí dentro do nosso dia a dia, das coisas que a gente faz, se isso é uma dor ou se isso é um prazer, né? E se for um prazer, ótimo. Se for uma dor, vamos olhar isso com mais atenção, trazer para a consciência, porque trazer para a consciência os aspectos das nossas crenças limitantes é o primeiro passo da mudança. A partir daí, existe um trabalho a ser feito para poder ressignificar essa crença limitante ou essa dor que a gente sente a respeito de algo. A dança falada na minha Uhum. tanto profissional como prazer. A arte envolve em toda a atividade, ela trabalhava com Sim. e dança, e dançava. Aí chegou Aham. uma hora que ela foi, Foi, ela fez a foi. transição entre uma coisa e Fez uma outra. transição. Sabe quem fez uma transição E assim tá super legal? feliz, né, Amires, com a sua transição? Will Kill, você podia O chamar ele um Wilcão dia para conversar também. com O ele. Wilcão, inclusive, eu vou trazer para a gente. Então fez uma transição e uma transição consciente, super importante. Eu vou trazer ele para falar sobre a massoterapia e o que ela pode ajudar a gente. Vai ser super legal. Estou programando aí uma série de lives novas que vai entrar em outro horário, em que eu vou trazer algumas terapias diferentes para a gente poder entender melhor o que é massoterapia, o que ela pode fazer. Vou chamar a Cláudia para falar sobre a tal da mesa radiônica, o que exatamente é isso e o que isso pode ajudar as pessoas. Vou trazer aí o Natalino para falar sobre biomagnetismo, que é super bacana Só me também, é uma chama, tá? terapia legal. E a gente vai falar uma série de temas aí para começar a trazer para vocês o que? Informação. Quanto mais informação, mais conhecimento a gente tem, mais conteúdo a gente adquire para poder tirar as nossas próprias conclusões. Certo? Então, vamos lá, o que que o Léo escreveu aqui? Perguntei tanto que preciso pagar essa live sozinha. Muito bom, Eliel. Nada, a gente faz isso por prazer. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui no Facebook. Então, minha gente, é isso aí. Vamos encerrando a nossa live por aqui. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito. É isso aí, Amires. O Ilcão de engenheiro de alimentos virou massoterapeuta. Não, e o E, engenheiro de cara, alimentos de e super era assim, sucesso. ó. Tinha muito, muito. Ele era um engenheiro muito bem sucedido na área. Só que aquela história, o propósito de vida dele é o que ele está fazendo hoje. Né? Olha o exemplo do próprio Yukio. O Yukio era um engenheiro de alimentos, CLT, trabalhava numa empresa, era super bem sucedido lá, só que o propósito de vida dele, aquilo que chamava ele, era outra coisa, a massoterapia. O Yukio, ele tá exatamente no ponto em que, sabe aquele cara que nasceu para fazer isso? É o Yukio. Ele nasceu para trabalhar massoterapia. Né? Então, ele é o cara que ele faz aquilo com tanto amor que aquilo já não é trabalho para ele, não é é o propósito de vida dele aquilo. Né? Ele faz aquilo com tanto prazer que pode ser meia-noite ou 6 horas da tarde ou 7 horas da manhã, não importa. Ele vai ter a mesma motivação, né, em cima do propósito ao qual ele decidiu ir. Olha que interessante. Então, a gente precisa começar a olhar para dentro e procurar qual é o nosso propósito, o que nos chama. Olha aí para o seu coração, o que você sente a respeito disso. Isso é um caminho interessante que nos leva, de repente, ao nosso grande propósito aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estar presente aqui. Pessoal do Facebook, o Roberta Viviane, pessoal que escreveu para a gente, Eliel, sempre trazendo aí uma interação super top. Eu tenho certeza que a Miris, né? A Molinos também que escreveu para a gente, Sua sogrinha sogrinha. que está sempre aí, minha mãe também sempre nos acompanhando. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E aí eu vou deixar o tema que eu falei sobre redes sociais, que é um tema super importante, que eu acho que ia casar muito bem com o campo acástico que a Mi vai falar na quarta-feira, mas eu vou falar na segunda, né, sobre as mídias sociais e como isso
está interferindo ou está nos ajudando dentro dos propósitos aí que a gente tem no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então, gratidão por vocês estarem sempre presentes com a gente. Se você ainda não se inscreveu, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve. Nossos vídeos ficam aqui no IGTV do Instagram, na nossa página do Facebook e também lá no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Gratidão, fiquem bem, se cuidem aí. Quarta-feira a Mi tá aqui para falar sobre o campo acástico imperdível. Espero todos vocês aí para assistir essa live que vai ser muito legal, tá bom, gente? Então, beijão para todos, fiquem aí com Deus ou o que você acredita e a gente se vê na próxima segunda-feira e quarta-feira a Mi tá aqui. Beijo, gente. Valeu. Tchau.